O chamado das empresas para a troca de produtos ou reposição de peças gera uma certa desconfiança sobre a qualidade. Mas, na verdade, esta onda de recal, considerada positiva, revela uma nova postura do consumidor, que está cada vez mais exigente. Você já ouviu falar em recall? Recall não. Nunca ouviu essa expressão? Não. Descrito no Código de Defesa do Consumidor, o termo serve para indicar procedimento a ser adotado pelo fornecedor para alertar sobre determinado problema identificado em um produto ou serviço já oferecido no mercado. E muitas vezes, quando ela descobre a causa daquele problema, ela vê que é um problema que pode afetar os outros produtos que foram fabricados naquele mesmo lote, por exemplo. Então ela chama esse consumidor de novo, né? E a tradução literal do recall seria isso, chamar de novo, do inglês. Ela chama esse consumidor de novo para trazer o produto, para que esse produto passe por uma nova atividade de manufatura que vai transformá-lo, ele fazer um reparo, trocar uma peça, fazer um ajuste, para que ele não tenha risco de apresentar o problema com aquele consumidor. A explicação vem desse engenheiro, mestre e doutor em logística, que além de esclarecer o tema, explica também que o recall, por histórico, associado a veículos automotores, vai além e se estende a outros produtos. Os produtos infantis e a cadeirinha de segurança em particular, desde que ela foi regulamentada, aí a gente vê, por exemplo, aumento no número da procura, na produção, e recentemente a gente viu, por exemplo, um recall para substituir um componente do sistema do cinto de segurança dessas cadeirinhas. Porque numa eventual colisão a uma determinada velocidade, aquele componente poderia não ter o desempenho que foi esperado dele no projeto e na sua concepção. Gerente operacional, Rodney conhece bem o serviço. O carro comprado há 6 meses apresentou problema de fábrica. Não pensou 2 vezes, compareceu à concessionária por 2 principais motivos. Primeiro, por questões físicas. E o outro também pelo próprio veículo, pelo bem também que a gente adquire, então a gente pretende ter um valor dele adquirido. A experiência do recall fez o gerente ficar mais atento. Recomendação que ele estende a outros consumidores. Se os técnicos estão dizendo, eu acho que a gente, que é leigo no assunto, tem que, com certeza, se dirigir até o local para fazer esse conserto. É o que esclarece esta advogada do PROCON da Câmara Municipal. Segundo ela, da parte da empresa, encontrar os meios para informar o consumidor sobre problema em determinado produto é a atitude correta. A empresa ela vai utilizar de todos os meios de comunicação, televisão, rádio, internet, correios através de cartas que manda aos seus consumidores com a R. Isso vem cumprir 2 questões do Código de Defesa do Consumidor, que seria o artigo 6º, que é o direito de informação, e o artigo 10, que é o produto com segurança. No Brasil, dados da Fundação PROCON de São Paulo apontam que o número de recalls registrados tem aumentado na comparação entre 2014 e 2015. O número de campanhas no primeiro semestre desse ano também aumentou, 51 contra 4 no mesmo período do ano passado. O setor automobilístico é líder em chamamentos para reparos. Mas o aumento no número de casos não representa necessariamente piora na produção da indústria, e sim uma exigência cada vez maior do consumidor. Ele tem que estar atento, se for convidado a fazer o recall, tem que fazer, tanto para preservar a sua segurança, como a segurança da sociedade. Então, se a gente está falando de um automóvel, uma pane em algum sistema do automóvel pode, por exemplo, causar um acidente de grande porte nas vias urbanas, nas rodovias. Então, assim, o consumidor tem que estar atento, se for notificado, tem que atender o recall. Geralmente são ajustes rápidos, simples de serem feitos. As indústrias, elas já se programam para conseguir fazer isso numa escala muito grande. Então, o consumidor ele tem que entender os seus direitos e fazer que esses direitos valham. Depois do intervalo,